Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e host aqui no canal. O Conversa de Dono tem um propósito bem claro: trazer histórias reais de empreendedores que vivem os desafios, os cotidianos de que é tocar um negócio. Hoje eu tenho um convidado super especial. Recebo um empreendedor que construiu uma empresa que hoje faz parte da rotina de muitos negócios e famílias. Estou falando do Dani, gestor da Borsato Congelados, uma empresa especializada na produção de uma grande diversidade de pães e lanches congelados. Hoje nós vamos conhecer a história por trás da empresa, entender como nasceu esse negócio, os desafios de empreender no setor de alimentos, a gestão de uma indústria e quais foram as decisões que ajudaram a construir essa trajetória. Então fica aí com a nossa vinheta que já está começando o episódio, eu junto com o Dani da Borsato Congelados. Vem junto! Agora sim, pessoal, estou aqui com o Dani, ele que é gestor da Borsato Congelados. E Dani, para começar, conta pra gente quem que é o Dani fora da Borsato, fora do empreendedorismo. Boa noite, Juliano. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Antes de tudo, trouxe um presentinho aqui para você, vou te entregar aqui, tá? Uma lembrança da nossa empresa. Aí, galera, ó. Você, para os colaboradores aí também. O bom é que agora, à noite, aqui na hora da gravação, só tem um, então eu só divido com um. Eu não trouxe produtos porque eu não sabia se ia no passar aqui. Aí, ó. Deixa eu colocar aqui. Boa. Fui trazer os pão de queijo, né? Uma coisa pra gente deixar aqui também. A gente já ia comer, né? A gurizada aí ia gostar. Vamos ver aqui. Lembrancinha. Aí, ó. De repente você traz um convidado tipo eu aí, daí em vez de café, coloca uma cerveja ali, ó. Vamos trocar, ó. Aí, ó, boa. Cara, tu deu uma ideia boa. Eu nunca convidei. Porque aqui em Lages a gente tem várias cervejarias, né? Tem. E eu não convidei nenhum cervejeiro. Vamos articular. Aí eu conheço ali, tem até ali em Otacílio Costa, tem um também que é a OG1000, conhece? Sim, conheço. É Juliano, acho que é também o nome do... Tem o Genaro ali da Vierlet. É o Genário, né? Gosta Vou também de falar. convidar aí um empreendedor cervejeiro. Era boa, era boa. E Dani, conte para nós aí, onde que nasceu, como é que foi a tua infância, tu é lagiano, tu é de fora, como é que é Sim. a tua... Cara, assim, eu tenho 45 anos, né? Sou natural de Lages, nasci aqui, minha infância toda foi aqui, minha família toda daqui, meu trabalho é daqui, né? A empresa, ela se iniciou em 92, né? Eu tinha apenas 11 anos, então a infância ela foi desenvolvida dentro de uma padaria, dentro de uma Kombi que a gente fala, a gente entregava pão com a Kombi, né? Uhum. Então, a minha infância foi inteiramente ligada a pães, vamos dizer assim. Uhum. E sobre a minha vida pessoal mesmo, como eu falei, tenho 45 anos, sou casado há 19 anos com a Daiane, tenho a filha Maria Carolina, que vai fazer 13 anos agora em maio, tá bem ansiosa pelo aniversário já. Tenho 2 jornadas, na verdade. Eu assumi a empresa como gestor da Borsato Congelados vai fazer 5 anos, mas eu sou servidor público do Judiciário há 20 anos, servidor público do Judiciário Catarinense aqui na comarca de Lages, mas eu fiquei 19 anos trabalhando em Campo Belo do Sul, né? Indo e voltando, sou concursado há 20 anos e eu continuo ainda, né? Eu divido as minhas atividades com o serviço público e com a empresa, que perfeitamente dá justamente pela gestão que eu implementei. Eu consegui fazer isso com o passar do tempo, né? Não foi de uma hora para outra, eu me atrapalhei muito. Mas hoje eu consigo perfeitamente estar na empresa e de repente estar de férias ou de folga no judiciário e não ir para a empresa na parte da tarde, que eu divido de manhã e tarde, pela gestão que eu implantei, né? Que mais sobre mim?
que eu posso dizer? Sou um cara que gosto muito de andar com a família, eu gosto muito de viajar junto, de fazer as coisas junto. Eu falo que eu aproveito a vida, né? Que eu falo que eu não economizo vida. Se eu puder ir, obviamente tem que poder ir, né? Além de tempo, dinheiro, enfim, outras coisas. Se eu puder ir, eu vou. Tô sempre com os amigos também, os amigos casais, com os filhos, com as filhas. Gosto muito do futebol, a família é ligada ao futebol há muito tempo, né? Temos vários jogadores na família, né? Que tentaram ser jogadores, vamos dizer assim. Então, eu gosto disso, de estar junto da família, junto dos amigos, ligado ao esporte e viver a vida o máximo que puder, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, não dá de ficar economizando vida, como eu sempre falo. Porque eu sei que hoje tu tem um futebol, né? Qual que é o nome do time ali? Hoje é lá no Cacetiro, interno, lá é a sênior, né? Pra cima de todos, pra cima. Mas é do Caça mesmo. Esse é do Caça. Essa turma é o Kikiwich e é o time do Kikiwich hoje. Mas eu jogo também, a gente tem o do Lendas, que é só veterano que faz amistosos no estado, até fora do estado, mas tudo de brincadeira, mas a gente leva a sério até apitar o segundo tempo. Daí no vestiário já não é mais sério. E também eu jogo ainda, agora depois que eu passei dos 40, ainda acabei jogando Jocol, mais 40, Amador, mais 40. Continuo jogando do jeito que dá, mas a gente gosta muito, né? Então acaba que não consegue até falar, não vou mais jogar, mas sempre acaba indo jogar quebrado, machucado, pesado. Mas é bom, né? Mas são boas, né? Mas é bom. Tu comentou ali da Kombi, né? Seria a pergunta que eu iria te fazer agora aqui. Se você já tinha contato, né, com o mundo dos negócios e da panificação na tua infância, quando você era mais jovem. Então, isso já veio do teu pai, da tua mãe, era algo de família já e se tornou o que é a Borsato hoje? Sim, isso mesmo. É assim, ó, o meu pai e os irmãos dele, né, até posso citar aqui os nomes de quem eu tô aqui hoje, sempre é por causa do passado. Sim. Nunca podemos desprezar o passado, né, a história. Então, a Borsato Congelados, ela é composta, né, pelo meu pai, Darcy Borsato, o meu tio, Amarildo Borsato, e os dois que já faleceram, que é o César Borsato e o Pedro Borsato. Esses já faleceram, né, e ficou meu pai e o meu outro tio, tá? E tem mais um tio que também é sócio também, que é o Leuclides. Então, declara, as viúvas acabaram assumindo a parte deles, né, assumindo que eu digo no contrato social, vamos dizer, né? Mas quem ainda administra lá, hoje é eu e meu tio, o Amarildo, né? O meu pai, claro que tá sempre por lá, mas ele passou essa encrenca para mim, vamos dizer, faz uns 5 anos. Então, a história da Borsato, ela é assim, eles vieram lá de Antônio Prado, Vila Segredo, lá nos anos 80, lá 70, e só foram padeiros e todos eles só lidaram com pão. Então, são 7 irmãos e uma irmã, e todos só lidaram com padaria, todos, tá? Então, a Borsato, ela se iniciou efetivamente com CNPJ, vamos dizer assim, em 92, com combis, todo mundo entendendo pão com Kombi, eu tenho muito guardado isso na memória, Kombi a gás de cozinha, é gás natural que a gente vê hoje, a gás, colocava o gás ali atrás ali, e abria, eu lembro que eu ia com meu pai trabalhar de madrugada, nas férias, eu ia de madrugada com quero ver, 7, 8 anos, 92, só que eu dei o CNPJ, a gente entregava pão antes. Ia sentado em cima do bujão de gás vazio. Que tinha sempre um vazio, não, o reserva. Tinha sempre um reserva e o cheio. E no inverno congelava aquilo ali, tinha que mexer. Imagina o perigo que era. Nossa, imagina que perigo que era. Então eu cresci dentro de uma Kombi, né? Todos os meus primos também, a gente... eu tenho orgulho disso, tanto que hoje eu tenho uma Kombi para passeio. Não sei se você já viu no Instagram. Já vi quando isso tem, né? Só que, claro, não é as Kombi que eles andavam lá, que era bem velha. Essa é a Kombi só para passeio, mas justamente por causa da nostalgia. Então, eu sempre tive isso na minha mente. Pão, padaria, Kombi, né? E com o passar do tempo, como meus tios ainda eram, vamos dizer, na época, todos vivos, e jovens, entre aspas, assim, jovens, mas tinham a minha idade de hoje, vamos dizer assim, né? O conselho do meu pai e alguns dos meus tios lá foi, não, a gente já é uma sociedade, é uma família aqui, os filhos têm que estudar isso aí, né? Então, eu acabei trabalhando lá, primeiro, assim, desse jeito, junto com meu pai para entregar pão, que o pão era entregado, era entregue nos clientes, antigamente, se assava o pão na padaria, saía às 5 da manhã e pendurava uma bolsa na frente do supermercado. Era assim antigamente, entendeu? Então, eu, quando pequeno, ia junto para fazer isso. Depois, acabei trabalhando
final de semana ou umas férias que eu trabalhava de padeiro mesmo lá assim, mas bem pouquinho. E depois eu comecei a entregar pão mesmo, fazendo o que meu pai fazia. Meu pai saiu da rua e fui eu. E fiquei uns 4 anos assim. Tudo nessa parte de pão assado. Daí que surgiu a parte mais importante. Que surgiu a parte dos pães congelados. Os pães congelados surgiram em Lages, vamos dizer. Em Lages não. Meio que, eu não posso afirmar Brasil, mas pela história que eu vejo das outras empresas, é mais ou menos em 2004, tá? Só que ele teve um problema, um problema não, um acontecimento de 2004. Eu sou formado em publicidade e propaganda também. Além de direito, eu sou formado em publicidade e propaganda. E me formei justamente em 2004, tá? Em publicidade e propaganda. E eu estudo, e me fazendo a faculdade é aquela, para dizer, estude, mas sempre se surgir outra coisa pode ir, porque todo mundo tem filho e não dá para todo mundo ficar aqui na empresa. Eu e minhas irmãs sempre escutamos isso e fizemos o que ele mandou. Então, em 2004, eu acabei indo trabalhar no Bradesco. Bem quando surgiu o pão congelado. Então, eu, juntamente com meu pai, a gente visitou muitas empresas nessa época e iniciou o pão congelado junto, né? Meus tios também estavam junto nessa, mas quem foi bem de cabeça foi eu e meu pai. Então, quando surgiu essa minha oportunidade no Bradesco, eu tinha acabado de me formar, eu saí, vamos dizer assim, deixei eles com essa parte de procurar. Embora, no decorrer dos anos, eu fiquei muito próximo, porque eu sempre fiz a parte mais de imagem, eu ajudava pela formação, né? Eu fiquei ajudando. Mas eles ficaram daí, e eles os meus tios que seguiram com o pão congelado até eu voltar em 2021. Aconteceu muita coisa nesse meio tempo, sabe? Teve um crescimento muito, mas muito grande nesse meio tempo, de 2004 a 2018, vamos dizer assim. O pão congelado explodiu muito no Brasil inteiro. E é uma das coisas que, até eu sei que tem uma pergunta aí depois, que é o que mais me marcou. Até hoje, essa minha saída em 2004, eu me contesto. Eu falo, tá, e se eu tivesse ficado? Porque tinha, embora eles fossem da área, sempre tem que ter alguém com um gás novo e com a amplitude de visão maior, né? Se a gente não teria ido mais longe do que a gente está. O que é o mais longe? É ter ido para outros estados. Porque explodiu. Empresa que foi para outros estados explodiu. Vou dar um exemplo aqui. Sou fã da marca Spam. É mais ou menos na mesma época. E eu conhecendo a história deles lá, em 2004 eles pegaram e se mandaram ao interior de São Paulo, interior do Rio, interior de Minas, e dominaram, entendeu? Claro que meus tios, uma empresa familiar, meu pai e meus tios, uma empresa familiar, eles não iam se arriscar assim, sabe? É aquela, tá aqui, tá bom, vamos ficar aqui. É típico de uma empresa familiar, né? Então, essa de 2004, quando eu saí, até hoje eu penso, mas se eu tivesse ficado, mas também como é que eu ia ficar se eu tinha estudado e era para sair, o pai dizia que era para sair, e a gente olhava aquele monte de primo, né? Não tem como todo mundo ficar dependendo daquilo. Então, não me arrependo, mas eu penso que poderia ter sido melhor ainda, vamos dizer assim, sabe? Sim. Então eu sempre fiquei naquela, uma hora eu vou voltar. E aconteceu depois eu fiz direito, ainda por causa depois eu saí do Bradesco porque eu passei no concurso por influência da minha esposa, que é do ramo do direito. Então as coisas foram se desenhando de uma forma que o cara não espera às vezes, né? Eu não esperava ir pro ramo do direito, acabei no ramo do direito por causa da minha esposa, que me influenciou nessa parte. Então, o meu pai e meus tios foram envelhecendo, né, e tal, e chegou um momento que meu pai disse, eu não aguento mais aqui, você quer assumir essa minha parte de gestão e tal. E daí foi ficando naquela, eu tava meio assim, foi indo meio, até que um dia eu falei, não, então vamos assumir, mas eu vou assumir por completo a tua parte, então, né. Vamos fazer uma gestão diferente aí com todo mundo, e desde 2021 eu tô lá, nessa nova gestão, nessa nova roupagem que eu falo aí, né? Que a Borsato teve e tem ainda, né? Ainda estamos em constante evolução. Okay. Eu anotei algumas coisas aqui que tu foi falando ali, Borsato, e eu acho que vai fazer um pouco de gancho no que eu quero te perguntar agora, que é referente ali à tua juventude, né? De algum momento marcante, mas tu falou ali da forma que vocês faziam, né? Que vocês entregavam, né? E eu me lembro que quando eu era pequeno, tinha o carro do leite que passava lá em casa, ele deixava as garrafas do leite, né? Para mim era o leite, né? Porque a minha mãe deixava a garrafa vazia, toda manhã ele ia lá colocar. Eu lembro que eu e a minha irmã, para fazer, sabe aquela ambrosia? Gosta que a ambrosia é bom pra caramba? Sim. Tem gente que não gosta, né? Eu gosto pra caramba da ambrosia. E que nós sacaneávamos, né? Você ia lá e talhava o leite pra minha mãe, só pra fazer ambrosia, né? Essa coisa pra ambrosia. Jogava um limãozinho, alguma coisa, se ela estiver me escutando agora, ela vai saber. Então, do leite é a mesma coisa do pão, era um clássico. É um dos momentos mais gravados na minha mente, é esse.
E Sei lá e pendurar na frente do... Roubava às vezes, você sabe, capitão. Roubava. E aqui daí, fazendo o gancho ali com que você comentou, né? Você tinha 8, 9 anos, né? E eu lembrei também de uma infância, teve uma infância que eu entregava jornal, desde pequeno, assim. Fui passar as férias lá na casa dos meus primos, lá, baita das férias, né? Fui trabalhar entregador de jornal cedinho de manhã, picolé, já fui sair vender na rua também, picolé desde pequeno, né? E aí, fazendo um pouco desse gancho aí, né? Que você começou jovem também, desde pequeno na lida, né? Eu até li hoje uma matéria, cara, na Forbes, que é a questão da nova geração agora, geração Z e tal, que tá chegando no mercado de trabalho. Eu até ia fazer uns comentários lá no site da Forbes lá, mas daí me segurei. Que Imagino. a geração agora, eles estão indo com os pais fazer as entrevistas de emprego e assim, tem até um nome. Eu vou buscar depois o nome, eu vou fazer até uma publicação, acho, no nosso Instagram falando sobre isso. Talvez eu leve para a sala de aula, não sei. Em alguma forma eu quero trazer essa informação ali. Tem um termo já que usa isso aí, que é os pais, né, auxiliando seus filhos na jornada de trabalho atual. Então, tipo, não é mais o jovem que vai lá na empresa fazer a entrevista, ele até vai, mas ele vai acompanhado com o pai. A mamãe tem que levar. E depois que ele consegue a vaga, ele vai para dentro de casa e os pais auxiliam ele na sua jornada de trabalho, nas suas tarefas diárias, né? Eu disse, mas meu Deus do céu, né? Eu fiquei meio assim, mas se você quer saber, tá no site da Forbes essa matéria, é só consultar lá Forbes Brasil, vocês vão ver bem certa a matéria. É que essa é a geração Z, né? Posso contar uma passagem que aconteceu da geração Z, que eu pego no pé da geração Z, tanto dos estagiários que tem no fórum, ou algum filho de amigo que eu tenho, ou até amigo que eu tenho da geração Z. Bem rapidinho. Teve um evento no Caça ali, o Luau, e daí os filhos dos meus amigos, toda geração Z, 19 anos, 20, os caras têm filho, né? E daí eu falei, essa geração Z e de Enzo e tal. E um deles escutou. Falou, o que você tá falando? Vocês são tudo Enzo, geração Z, de celular na mão. Eles bem assim, olha pra nós. Eles estavam, olha só que eles se combinaram entre eles, chamou muita atenção. Eles combinaram de ir pra era uma festa de tarde com a família, com as crianças, tudo. Foram todos sem celulares, tá? Dançaram as músicas de época, tá? E de uma hora eles me pegaram lá, eu saindo do banheiro, eles entrando. Me rodearam, né? Como fala aqui em Lages, me rodearam e falaram, nós vamos salvar a geração Z, porque a gente sabe do que falam da gente. Eles falaram, eu falei, mas salvar como? Um ou outro já trabalhava, fazia estágio, trabalhava na empresa do pai, não fica só em joguinho ou videozinho de dancinha. Então os caras, eles eram mais raiz, sabe? E tinha umas minas junto também. Eu me surpreendeu, eu falei, cara, ainda há esperança. Eu falo que a esperança tá na minha filha, que é a geração alfa, né? Que a Z é de 95 a 2000. Daí é o ano bem certinho. Eu acho que é 95 pra frente e a alfa Dos 2012 a 2013 pra frente. Desde a minha filha, falou, ó, você vai salvar a Z. Mas a Z realmente, o povo tem que rever aí, o povo da Z aí, cara. Olha, eu vi, ó, é um exemplo. Não contrata ninguém menos de 30 anos mais na empresa, tá? Não, todos que eu tive problema, todos, menos de 30 anos, todos que eu tive problema, todos. Difícil, né? Difícil. E tu teve algum momento marcante aí na tua juventude, na época que tu também era Z? Tem a cinta da minha mãe, os puxões de orelha do meu pai, não tinha muito, mas e aí não. Bom, a gente já viu, né, que a história da construção da tua empresa vem desde de infância ali. Tu falou na questão, né, passando um pouco agora aqui para a parte de formação e conhecimento, mais a área do que a gente chama de hard skills teu, né? Qual que é a tua formação, Dani? Tu tem publicidade, tu tem direito? Como é que tá? Sou formado em publicidade e propaganda, habilitação e comunicação social, que é o nome bem certinho, né? Pela FAVEST. É a primeira turma de publicidade da FAVEST. Me formei em 2004 e eu era apaixonado. Era apaixonado. Tanto que a minha esposa fala que a gente tá junto porque não deu certo um emprego em Curitiba. Quando eu me formei, eu fiquei fissurado que eu queria ir pra agência, alguma coisa no meio. E a minha irmã já morava em Curitiba e eu tava arrumando um contato lá. E daí eu disse pra mim, então namorada, né? A gente namora desde 2002. Eu disse, não, se eu for, ela já fazia direito. Se eu for, depois você transfere direito pra lá. Diz ela que fez uma reza e me chamaram no Bradesco antes. Então deu certo a oração dela. Deu certo. Daí me chamaram no Bradesco, enfim, como eu te contei a história no início, eu fiquei um tempo no Bradesco e depois eu entrei no judiciário por conta dela e me formei em direito em 2014.
eu demorei eu comecei em 2010 aí direito, acho que foi. Me formei em 2014 pela Unisul. E a minha formação acadêmica é essas 2 formações eu tenho. Bacana. E na questão do conhecimento técnico, hoje tu tá ali à frente da Borsato, né? E você lida ali com padeiros, né? Né? É uma indústria de alimentos, né? Tu sente hoje na tua gestão que dá alguma interferência? Dá um exemplo meu, assim, né? Eu hoje dentro da agência eu sou responsável por algumas áreas aqui dentro, a área comercial, a área de gestor de tráfego, né? Eu tenho alguns departamentos, algumas áreas. Mas, por exemplo, na parte de edição de vídeos e tal, nós temos o Gabriel que faz. Mas eu tenho que ter um conhecimento, talvez não tão profundo quanto ele, que é o especialista naquilo, né? Mas um conhecimento para poder questionar ele, cobrar e solicitar que as coisas sejam feitas, né? Da mesma forma com os designers e tudo mais. Para você lá na Borsato, você acredita o quanto que o conhecimento técnico, né, é importante para essa gestão da Borsato? Olha, é imprescindível, né? Não só pelo conhecimento acadêmico, mas eu fiz vários cursos, vários seminários principalmente gestão de pessoas, né? Que hoje é o mais complicado, a parte de pessoas, assim. Então, o meu conhecimento e eu me aprofundei mais nessa parte. O conhecimento técnico, vamos dizer, o técnico mesmo, eu sempre recorro a quem é mais experiente. Ou meu pai, ou os meus tios, entendeu? Eu sempre recorro, tá acontecendo isso lá, o que você acha? E a partir do meu conhecimento, eu aplico em cima do conhecimento deles, que viveram aquilo ali a vida inteira. Então, óbvio que eu tenho também a experiência de estar anos ali dentro e ter na minha vida inteira o pão, né, na veia, vamos dizer assim. Mas, muitas vezes eu busco conhecimento técnico, não estou falando de pessoas nem de administração, estou falando de conhecimento técnico mesmo de algum problema pontual de produção, vamos dizer assim, nos mais experientes, sempre. Não me aventuro querer dizer, não, vamos fazer assim porque eu acho que é assim. Eu acho que é assim nas coisas que eu tenho certeza que tem conhecimento. Mas algumas coisas você tem que sempre recorrer a quem tem experiência, né? Não. Ou, às vezes, também, hoje, muito fácil você ir para a internet e achar, também vou atrás de empresas que já existem, eles disponibilizam vídeos, muitos técnicos no assunto, vamos dizer assim. Eu sempre sigo ali um pessoal, uns técnicos em panificação bem renomado, assim, bastante. Aqueles ali, eu sempre costumo ver alguma coisa e passo para os meus técnicos e mando para os meus técnicos também para eles verem, entendeu? E não adianta, estamos em constante aprendizado. Nunca sabemos tudo, mas nunca jamais. Mas, das 2 faculdades, é óbvio que na parte de direito, a parte jurídica, não sou eu que assino, né? Porque eu não posso ser advogado. Mas quando eu vejo alguma coisa ali, eu já encaminho para o nosso escritório de advocacia, né? Para a nossa parte jurídica. Mas a parte de comunicação social que eu fiz lá no passado, realmente, se depara todos os dias. Porque era marketing, né? Na verdade, o irmão da faculdade era marketing. Eles misturavam lá na época. Acho que hoje só tem marketing, inclusive. Não sei se tem publicidade e propaganda também. Hoje é publicidade. Hoje é publicidade. Tem a grade de marketing, né? Tá. Aí, só que a faculdade de marketing não. Citar o meu exemplo, eu me formei em administração, daí tem a grade de marketing dentro, e depois eu tive que buscar uma especialização em marketing. Entendi. Então, hoje você tem pós-graduação em marketing, tem MBA, né? Sim. Tem mestrado em marketing, né? Mas a faculdade, não que eu conheça ainda, né? Não tem. Então, tu tem que fazer publicidade e propaganda e depois uma especialização em marketing, ou ADM e especialização em marketing. Naquela época, a Favest, eu lembro que ela disponibilizou separado. Ela tinha marketing e publicidade e propaganda, mas depois de um tempo ali, eu lembro que juntou, mas então juntou para publicidade e propaganda. Pode ser. Que realmente era quase as mesmas grades, tanto que eu lembro que eu ia fazer marketing. Eu ia levar 2 anos para fazer. O que era 4,5 que foi, se não me engano, ou 4. Não lembro bem certo agora, mas foi por aí. Cara, e como que surgiu ali a ideia? Tu sabe a história do teu pai com teus tios ali? Ou isso já vem antes deles ainda, a criação da Borsato? Surgiu Não, surgiu ali. Surgiu entre os irmãos ali. Irmãos. Eles se juntaram, todo mundo padeiro, e vamos montar a mesma empresa. Ou nessa época, cada um tinha o seu próprio negócio? Ou não, desde o início, sempre todos eles juntos? Foi assim, eles vieram para Lages, todos padeiros em diversas padarias aqui. Eles eram do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Vieram para cá, todos foram ser padeiros em diversas padarias aqui em Lages. E com o tempo,
Eles foram vendo a necessidade e também a experiência que eles criaram ali, sendo empregados em outras padarias, eles se juntaram e fizeram a Borsato. Mas não foi todos os 7, né? Como eu te falei, são 7. Foi 4 para um lado e 3 fizeram outra. Depois, com o tempo, essa de 3 se diluiu e um ficou junto com esses 4 aqui. Mas ela surgiu porque eles eram padeiros em outras padarias, entendeu? Trabalhavam... o meu pai sempre fala do Zé Wilson, na frente do Flor Eduardo, onde é o Univest hoje, ele tinha uma padaria. Eu até lembro um pouquinho, quando eu era criança, tinha ali. Hoje trabalharam na Pádua, acho que não tem mais no Coral lá. Na Pádua, um falecido meu tio, Pedro Borsato, trabalhou com o pessoal das Miller ali, entendeu? O tempo que eu entregava pão com meu pai, que eu era o secretário, a gente chamava de secretário. O pai trabalhava de empregado, mas já entregando pão, na padaria que os Dalmina tinham. O Sérgio Dalmina e o Vicente Dalmina, eles tinham uma padaria no Copacabana e eles eram empregados ali, a maioria. Esses 4 que fizeram a Borsato, em 92, eram todos ali, trabalhavam com o Dalmina na época. O Sérgio Dalmina, que é advogado hoje não há muito tempo, e o Vicente, o irmão dele também, que era do BESC, tinha essa padaria, depois eles acabaram fechando, e o pai e os irmãos que continuaram com a Borsato. Bacana. E aí veio a Borsato, que tem esse monte de produtos aqui, né? Isso aqui foi se aperfeiçoando e melhorando com o tempo, né? Deixa eu... Isso aí muitas coisas são por necessidade, outras são por ocasiões, né? Por pedidos? Por pedidos, outras são para garantir que tenha, se algum cliente pedir e não ir pedir para outro fornecedor, né? Tá. Mas o carro-chefe hoje de vocês é o pão francês, né? É o pão francês. Pão francês, né? E o pão de queijo, talvez? Pão de queijo também. E agora que a gente incrementou nos últimos, 2025, 2024 e 2025, a gente incrementou a bijagica, a rosca de coalhada e as tortas. Essas eram com muita força de produção própria nossa, né? Porque, aproveitando para explicar, é óbvio que a gente não fabrica tudo isso aí. A gente tem parceiros, né? Que fabricam para nós em outras cidades aqui de Santa Catarina e até do Rio Grande do Sul, que fabricam para nós do jeito que a gente combina e às vezes a gente até manda alguma matéria-prima para eles e manda a nossa embalagem. Tem coisas que a gente nem tira a embalagem. A gente acaba sendo um distribuidor, porque não tem como fazer tudo isso. Todas as empresas de pão congelado que eu conheço, elas não conseguem fabricar tudo, porque o pão é o principal. Então, só que o cliente ele vai pedindo outras coisas. Então você vai incrementando para ter. Então hoje a gente tem um portfólio hoje você vai pegar aí 80 e poucos, 100 produtos, e eu tenho mais ainda, que tá fora do catálogo. Tá fora, sabe que eu fico te mandando aí às vezes, pra você fazer, e eu já tenho que atualizar esse catálogo, entendeu? Então é muita coisa, o pão de queijo é muito forte, o pão francês, e a bijagica, que é a nossa região, que a bijagica veio muito forte, foi uma ideia de um técnico nosso ali, o técnico que não é... Só pra gente explicar o que é técnico, hoje a gente tem assim, né? A gente tem os padeiros, a gente chama de padeiros, que são os da produção, que fazem os pão, os produtos ali, né? E nós temos os técnicos de rua, que a gente fala, a grosso modo. Mas são padeiros com veículos próprios nossos, que passam todos os dias nos nossos clientes para dar o acompanhamento técnico. Alguns clientes que pedem, tô com problema no pão aqui, não tô tirando direito. A gente vai lá, ou se não, só manutenção. A gente faz uma agenda, né? Todo final de semana os vendedores ali vê onde que precisa ir e a gente pega e manda para passar nesses clientes para fazer o atendimento técnico, o apoio técnico é o nome. A gente passa no cliente, vou dar um exemplo, um cliente nosso aqui, posso citar, né? Pode falar. Vou dar um exemplo, o Miatan tá com problema, uma hora do Miatan tá com problema, que é um dos exemplos de cliente nosso. O técnico vai lá na Miatan, chega de manhã cedo lá, ou até passa a noite, às vezes, lá tira os pão nos nossos equipamentos estes que a gente empresta para todos os clientes, tá? Todos os clientes hoje, ou a grande maioria, que são praticamente 200, um pouquinho mais de 200 hoje, clientes nossos, a gente empresta para todo mundo entender como é que é a logística do pão congelado hoje. Até bom tocar agora lembrar desse assunto. Eu até se tu completasse, eu ia fazer um comentário aqui. Esse tempo eu fui num cliente teu, né? E eu sabia que os produtos lá eram da Borsato, né? E aí ele comentou comigo, mas eu compro aqui porque aqui é melhor do que lá no outro lugar e tal. Daí eu fiquei, mas lá no outro lugar é Borsato também. Muita gente não tem noção, porque às vezes, porque eu compro no mercado X ou na padaria Y, né? E se for ver nos bastidores, é tudo da Borsato. Lages e região. Lages predomina aqui a grande maioria, né? A gente atende umas 30, 35, não, dá 38. Até te mandei a lista aquele dia, 38 cidades na região serrana
meio oeste, tem no Rio Grande do Sul também, e tem aqui, não é Alto Vale, mas aqui, eu não sei como é que chama essa região aqui, Alto Costa, Pouso Redondo ali. Cacilha, é o Alto Vale. Já é Alto Vale? Ali é Alto Estamos por ali mais ou menos. A gente pega o norte também, lá com Santa Cecília, Timbó. Então são 38 cidades que a gente atende, é bastante. Então, mais a região serrana que eu falo, a nossa região, lá de região serrana, que realmente, né, a gente domina. Até não domina do jeito que queria dominar, mas se Deus quiser, vai chegar nisso aí. Bacana. Eu até, aproveitando agora que eu vi aqui, eu vi que foi ontem, eu passei na Cará ali, eu vi um caminhãozinho teu e agora eu já percebi aqui também, tá tendo uma mudança das cores, tá vindo mais pro preto e branco agora, vai sair o vermelho ou não? É só vamos dizer assim, uma temporada. Não, as cores eu gosto tanto que a nossa fachada ali na empresa é vermelho com branco, né? Eu gosto, mas numa brincadeira ali, mudando ali as cores das plotagens, que é tudo a gente que faz. Eu faço, inclusive, com o apoio do meu amigo, o Eduardo Secoiu, que se formou em publicidade e propaganda, e é meu amigo, ele me apoia muito na parte de imagem. Então, um dia a gente mudou para preto e eu gostei muito. E realmente ficou muito melhor no caminhão, ficou muito melhor nas imagens que a gente está usando agora. E eu vou mudando aos poucos. Eu não vou tirar a identidade totalmente, mas eu vou mudando aos poucos, assim, para ficar mais no preto e no branco. Fazer um rebranding ali. Eu acho que ele ficou mais clean, assim, ficou melhor. Ficou melhor, não só ao meu ver, porque, né, a gente, às vezes nosso gosto não é o correto, né? É um gosto, mas eu acho que ficou mais bonito, ficou mais clean, como eu falei mesmo, assim. Bacana. Dani, quais foram os maiores desafios aí que você lembra, né, porque quem nos assiste aqui geralmente é um empreendedor também, né? A grande maioria do nosso público aqui é empreendedor, seja ele pequeno, micro ou grande empreendedores, né? E quais foram os maiores desafios aí no começo ali junto com a Borsato? Tu tem algumas que vocês possam passar? Os desafios do empreendedor, do empresário, eles são diários, né? Não adianta, todo mundo vai responder, eles são diários, porque você está em constante aprendizado. Não adianta achar que sabe tudo ou que tá bom, que nunca tá bom, você tem que estar sempre em movimento. O grande desafio nosso ali é justamente que nós estamos num ramo que existem poucas empresas de pão congelado, de salgados e lanches congelados tem bastante, mas de pão congelado elas existem poucas e são gigantescas, né? Se a gente tem um domínio aqui na região serrana, mas no Brasil tem outras gigantescas, né? A Marquespan é a maior do mundo. A Marquespan, essa é a que comprou o Grêmio? A Arena lá, né? Isso. O Marcelo Marques, acho. Então, o que acontece? Nosso maior desafio é que a gente concorre com esse tipo de empresa, entendeu? Concorre no dia a dia. Às vezes a gente perde clientes para eles, a gente ganha cliente deles, e para nós é um orgulho. Por que isso? Porque o que acontece no desafio? Hoje essas empresas são 5 ou 6 que dominam e não tem como surgir... Não tem não, óbvio sempre tem, mas é muito difícil surgir, por quê? Porque olha o nosso desafio. A gente vai lá e consegue um cliente, tá? Um cliente grande, uma rede, ou só um cliente pequeno, ou alguém que vai abrir, enfim. A gente tem que emprestar os equipamentos. Se você não emprestar hoje, você nem entra mais no cliente, tá? Então a gente vai lá, vamos pegar um supermercado. A gente vai lá, vai investir uns 30 mil reais nesse cliente. Forno, freezer para guardar os pão, climatizadora, que a gente chama de padeiro noturno, vamos dizer para o povo entender aí. Você programa ela ali tanto frio quanto quente, você coloca o pão, ele vai estar crescido na hora que você quer, tá? Esteiras, as esteiras para assar, tá? E depois não é só isso, porque hoje é assim, ó. Hoje qualidade todo mundo tem. A Marquespan, nós, de pães, vou citar algumas aqui, Gula, são empresas concorrentes, mas todas, admiro todas, né? Todas têm qualidade. Então, para entrar no mercado hoje, se você vir com preço, mas não tiver qualidade, ninguém quer. Então, o que acontece? Chega lá no final, lá numa decisão lá do possível cliente, que ele quer pegar, ou tá entre nós, ou entre a Marquespan, vai ser igual a qualidade dos pães, tá? E vai ser iguais os equipamentos também. Todo mundo tem isso, tá? Vai chegar lá, não, mas o meu ponto em qualidade, já fizemos teste cego. Tô cansado de fazer teste cego. Veio a Marquespan, veio a de pão, não sei o quê. Vamos lá, vamos botar o pão, todo mundo vai amassar. Ninguém sabe que pão de quem que é, na verdade. Todo mundo alcançou uma qualidade muito alta. E os equipamentos a gente também compra direto de uma mesma empresa. Praticamente todo mundo compra da mesma empresa do Rio Grande do Sul. O que é o nosso maior desafio hoje, que é o nosso grande... a gente consegue manter cliente ou, de repente,
pegar um cliente numa grande empresa dessa ou abrir novos clientes. É o pós-venda. Hoje o pós-venda, não só no nosso ramo, em muitos lugares, né? Ele tá quase mais importante do que fazer a venda, sabe? Assim, o pós-venda, porque você tem que manter esse cliente. Você de repente conseguir um cliente ele vender a primeira vez, não é tão difícil. Já é difícil. Mas você manter esse cliente, porque a qualquer momento a outra empresa está na porta. Como nós estamos na porta de vários outros, esperando só os outros dar uma mancada pra gente entrar. Então a gente acabou regionalizando, a gente tinha cliente em Itapema e teve também em Balneário e Itajaí. A gente recuou um pouco, porque a gente acabou regionalizando, porque a gente notou que os clientes trocam para nós, ou nos mantêm, não nos trocam por outras empresas, porque a gente tem um pós-venda muito forte. Como é que é esse pós-venda? Esses técnicos nossos, que são padeiros que rodam em todos os clientes, a pedido ou porque a gente acha que tem que ir, tá? E uma manutenção própria. Manutenção própria, nós temos uma oficina própria dentro do nosso terreno lá, e com carro próprio, funcionário próprio. Inclusive, tá de férias, agora tá dando dor de cabeça. Meu Deus. Tem que ir atrás dos terceiros, sabe? Mas cada um é uma coisa. E você hoje tá com problema até final de semana. Estragou meu forno. Você não pode entrar num site lá e abrir um chamado e aguardar 5 dias. O cara que estragou um forno, um cliente que estragou um forno hoje, ou o freezer estragou, ele quer pra agora. Quer pra agora. Então a gente consegue fazer isso. A gente consegue ir num raio de 250, 300 quilômetros no mesmo dia atender. Porque Timbó Grande é lá 220 quilômetros, é longe pra caramba. E até quando a gente tinha os clientes de Itapema e Balneário, a gente também atendia assim. Então eu consigo, num simples WhatsApp, a gente tem chamado também, só que a gente faz um chamado direto no WhatsApp, né? O vendedor recebe lá a reclamação do cliente, o cliente manda no nosso WhatsApp, eu mesmo faço a agenda e meu funcionário vai lá. Então ele vai lá e te resolve. Então, o que acontece? Quando eu vou lá, o cliente, o vendedor fez o contato, dá para fechar o cliente, eu mesmo vou lá, né? Eu falo para ele, a primeira coisa é você está conversando com o dono, vamos dizer, tá? Não tem intermediário. Preço, eu vou te garantir, né? Se faltar um pão, faltar um pão no final de semana, se duvidar, eu te levo. Eu já levei. Eu pego o carro lá e te levo. Se estragar um equipamento, eu vou dar um jeito de vir no sábado ou no domingo. E principalmente o que acontece direto. Assistência técnica final de semana. Às vezes o cliente está com problema só no final de semana. Nós temos clientes que compram o pão congelado só para final de semana. Nós temos clientes, as padarias aqui de lá, tem várias padarias que pegam o pão congelado só para amanhã, para eles não terem mais que trabalhar à noite. Acontece, tem vários estilos de cliente. O que você pega pão congelado, pega só um pouco, você pega no final de semana. Então esse do final de semana ele está tendo problema. Eu consigo colocar um técnico trabalhar no final de semana lá, entendeu? Então essa proximidade que é familiar. Embora a gente tenha mudado o nosso estilo, né? Cada vez mais eu quero sair do padrão familiar e ir para o padrão profissional, a gente está conseguindo isso. O atendimento tem que ser familiar. É pão, é alimento, não tem como você esperar. Se você não estiver lá, o pão não vai ser assado. E eu conheço relatos de clientes que mudaram para nós, falando bem assim, vocês vão continuar com essa assistência, porque senão não me adianta. Porque se for pegar, o produto é o mesmo, mas eu quero que me atendam na hora. E hoje o povo quer na hora. Na hora. E às vezes você vai lá, tá fora da tomada o equipamento. E não tá com problema. E além desse equipamento, depois a responsabilidade de manutenção é nossa, tá? A gente estraga, a gente troca, ou arruma no lugar, ou traz para reforma e vai. A logística, que eu falo a operação, né? Eu coloco isso tudo como operação. A operação é gigantesca, é uma operação muito grande. Não é só vender o pão. Nossa, mas não é só fazer o pão e vender. Além disso, tem a parte de treinamento do cara lá, seja ele na padaria, no mercado, no posto, na loja de conveniência, para operar o equipamento, para fazer o pão e tudo mais também, né? Imprescindível. Esse suporte é vocês que dão também, né? Imprescindível. Muitos clientes hoje têm pães diferentes, como você falou ali, que foi num lugar era nosso, no outro era nosso, por causa que faz de um jeito diferente no outro, faz errado. Se seguir o treinamento, vai sair sempre igual. Nós temos vários clientes que me mandam foto para mim aqui. O pão tá sempre igual, tá? Então o que acontece? Claro que às vezes não é culpa do cliente. Quanto maior o cliente, mais roda a gente. Sim. Cada vez não tá metendo a mão. A gente faz roteiro, a gente cola roteiro nos equipamentos, a gente manda no WhatsApp, a gente manda impresso. Os técnicos vão lá, mas às vezes ele vai numa semana e fala, já não é o mesmo. Então às vezes o cliente reclama do pão, eu falo, calma, eu acho que não é o pão, eu acho que é o jeito que estão fazendo. Nós vamos lá. Claro que às vezes acontece ser o pão, dá um problema no trigo, dá um problema no fermento, enfim. Mas a maioria, 99,9%, a gente chama de... Não é de procedimento, é de manipulação. Então faz a manipulação errada. Faz a manipulação errada, o pão vai sair diferente. Então nós temos clientes de rede de supermercado que às vezes o pão é diferente em cada mercado. Cada unidade é diferente. A gente tenta padronizar, a gente se esforça muito com isso. É o meu maior foco hoje. O maior foco é treinar direito o cliente. Porque quanto melhor treinado ele tiver,
menos ele vai precisar na assistência. Então, tem clientes hoje que não chamam a gente, até às vezes falam, oi, aquele lá, o que aconteceu? Não, tá tudo certo. O que o cara vai... O cliente que cuida dos equipamentos, o cliente mesmo faz a manutenção, então o equipamento dá sempre bom. Mas tem alguns que não, a gente entende, correria de cada um, mas é uma logística e uma operação muito grande para manter isso aí. Eu até anotei aqui, eu faço parte do BZ, que é o Brilho no Zóio. É um professor que eu assisto, ele fala muito sobre vendas, e ele tem um termo que ele utiliza que é o saia do PQP, né? E ele brinca assim, não é o palavrão aquele, né? Saia do produto, qualidade e preço. É um pouco do que tu fala, porque hoje, produto, especificação técnica, hoje está muito fácil de uma empresa ter. Qualidade, você fala assim, porque o meu é o melhor. Cara, hoje, e brigar por preço, daí tu tá morto, né? Então, você tem que ter realmente um diferencial no relacionamento, né? Num pós-venda, no você estar lá. E até citando um exemplo meu aqui, a gente atende, né? Temos parceiros também no estado inteiro, até fora, Mato Grosso, São Paulo e tudo mais. Mas uma das grandes coisas que, pelo menos os nossos leads que a gente encontra aqui na região, eles perguntam assim, a tua empresa é da onde? E eles querem ter esse negócio. Eu já comentei isso em outros episódios, parece que assim, que se não der certo eu vou aí arrancar a orelha. Tem essa ainda. Tem, então precisa ter esse relacionamento. Aí, porque tu falou do PQP aí, não, jamais, faz muito tempo que isso aí, que tipo, se eu vou chegar lá, o meu é melhor, ou o meu tem mais qualidade, não. Tem gente que ainda faz isso, mas não cola mais. Não cola mais. Há muito tempo você não cola mais. Como eu te falei, hoje você não quer comprar... Você vai lá, estão dando pão a R$2, vamos dizer, o quilo. Você olha o pão é ruim, você não vai mais. Você vai lá e paga 12, 13, 14, 15 no quilo do outro que presta. Eu sou assim. Eu compro em vários lugares, principalmente quando viajo, né? Eu gosto de ir nas padarias e eu vejo isso. Preço hoje, cara, não adianta mais. Para a gente encerrar o bloco 3 aqui, Dani, e aí a gente já vai para o nosso intervalinho aí, abastecer o meu copo de café, eu já abandonei, ó. Para a gente encerrar esse bloco aqui, a gente comentou aqui da questão do teu catálogo, né? Tem bastante produtos. Eu já comentei com outros convidados que vieram aqui também, na questão de você fazer uma gestão de um menu ou de um catálogo grande, né? Sim. Ainda mais quando se trata de setor alimentício, assim, né? Existe uma estratégia de produção hoje dentro da Borsato, né? Te explicar mais ou menos o que eu quero que tu me responda, assim. Segunda-feira fazemos torta, na terça-feira fazemos bijagica. Existe um processo de gestão de produção hoje dentro da indústria lá? Sim, existe. Os pães é todo dia, né? Não tem como. A gente faz tortas segundas e terças, a segunda tarde, inicia a segunda tarde fazendo os pão de ló, que meus técnicos chamam lá. E a terça a gente faz aí. Eu sempre peço ajuda de parceiros. Os parceiros que vendem os produtos para mim, a matéria-prima, eles emprestam a gente para ajudar. Eu sempre peço. Eles também fazem a mesma coisa que a gente faz. Tem os técnicos de rua, que a gente fala assim. E a gente chama de mistura, mas a gente deixa para sexta-feira, às vezes faz menos pão francês, né? Que deixa para fazer a bejajica a gente faz. A bejajica a gente faz todos os dias. Sempre no final termina os pães, termina de fazer os pães, outra equipe vem e faz a bejajica, tá? Porque os pães, como eles vão trabalhar cedo, 6 da manhã, até as 3, 4 horas eles já estão liberados os pães. Então até as 7 ali, às vezes, a gente faz a bejajica, faz um pouquinho todo dia, tá? Às vezes eu faço por tarefa, em outros horários, em outros dias, final de semana, pago todo mundo, como tem que ser, né? Enfim, que a gente faz. Mas as misturas a gente faz na sexta, que é o quê? A gente faz donuts, sonho, o pão cervejinha, pão integral, os pães menores de 25 gramas, as massas doces para pão de cachorro quente, pão bolinha. A gente chama tudo de mistura, que são os pães diferentes, né? Que tá tudo no catálogo aí, claro, né? Mas a gente faz tudo isso aí também, só que são coisas que demandam muito tempo. Então a produção, ela não gosta muito disso, porque é um serviço mais artesanal, né? Mas tem que fazer, porque a gente tem tudo isso aí, né, no portfólio e vende também. Então, ou às vezes, como acontece em fevereiro, que foi um mês fraco para todo mundo, acho, a gente fez muito mais isso porque tinha tempo, porque lotou as câmeras lá de pão, né? Questão de férias, e não voltou às aulas, enfim, vende menos.
a gente aproveita para fazer esses estoques aí. E agora eu fiz uma força-tarefa essa semana, eu fiz de torta, porque vem a Páscoa. Então já tem que ir guardando, Páscoa e Dia das Mães, já tem que ir guardando antes, porque o cliente, ele sabe que tem que ser feito encomenda. A única coisa que você não precisa encomendar hoje são os pães. Os pães e salgados, tá ali o tempo inteiro. Mas torta, bijagica, você tem que encomendar, porque a gente ainda faz, até é bom chegar nessa parte. É uma parte que eu me orgulho muito, que a nossa empresa é uma fábrica de pão congelado, mas ela é uma fábrica que faz pão congelado e faz torta de bijagica ainda de forma artesanal, tá? Ela, até semana que vem ou na outra, o núcleo de mulher da CIO ali vão lá eles vão conhecer, porque claro que tem máquinas que fazem os pão aí, né, automática, mas a gente faz principalmente as tortas e as bijajicas de uma forma totalmente artesanal. E é lindo de se ver. Se nós for gravar um vídeo semana que vem lá, você vai ver que a torta, a gente chegou numa qualidade. Eu fui saindo, eu tava comprando um monte de coisa meio pronta e fazendo meio para ser congelado mesmo e vender. E tava com preço baixo. Tudo sugestões dos meus técnicos lá que fazem. Nós pegamos e deixamos de forma mais artesanal. Exemplo, começamos a cozinhar o doce de leite, não comprar pronto. Vou dar um exemplo, tá? Os recheios são todos artesanais, de forma artesanal. Tive mais trabalho, óbvio. Aumentei o preço da torta. O que aconteceu? Vendeu mais. Porque a torta aumentou a qualidade. Tá? Ela aumentou a qualidade. Bijagica. Já fomos em várias fábricas atrás de uma máquina de fazer a bijagica. Existe a máquina, estica a massa e tal. Mas a massa da bijagica, a liga, ou ela cola tudo lá dentro do motor, ou ela cola na esteira. Então tem um pessoal da empresa ali de Criciúma que diz que agora eles conseguiram. Porque senão o meu povo lá faz na mão a bijagica. Não é à toa que a gente vende para um monte de supermercado. Por quê? Porque é difícil de fazer, exige manuseio. E é um manuseio totalmente artesanal. O nosso pão francês, é óbvio que a máquina para cortar, tem as máquinas lá, mas a gente não usa conservantes, tá? Até falar, pô, eu sempre uso isso também. Você vai pegar o pão d'água, ele é assim, ó. Quando eu tô viajando, tô lá na praia. Eu compro um pão d'água de manhã, eu compro um pão d'água à tarde. O pão d'água, ele tem que, de tarde, ele tem que estar um pouco murcho. Ou tá duro, sei lá. Ele não pode estar bom. Se um pão d'água, olha o pão, se o pão desse aqui, ele aguenta um dia. Mas tá errado? Entendeu? Então ele tá errado. O pão francês, por isso que é feito que as padarias tem pão quentinho de manhã e pão de quentinho à tarde. Porque o pão francês, ele tem que ficar murcho ou ficar duro. Ele tem que, dependendo de onde você guarda, né? Você guarda no pacotinho, fica mais mole, deixa solto. Fica dolidinho. Eu já vi pão por aí que, como eu falo, não gosto de falar, não vou dar qualidade, com muita qualidade, mas ele tem uma longevidade maior, porque é usado conservante. E eu até entendo as empresas, porque a empresa faz milhões de pães, o estoque tem que ser de quantos meses, óbvio que ela vai usar conservante, tá? Mas nós aqui na nossa região, o que eu mais uso é isso, pessoal, nosso pão não tem conservante e nós temos proximidade com o cliente. É assim que eu tento convencer ou ganhar ou manter o cliente, né? É falando esse tipo de coisa. Bacana. Pessoal, nós vamos para o nosso intervalinho aqui, nós temos ainda no bloco 4, o ping-pong de dono e depois ali algumas dicas e conselho para você que é empreendedor. Então fica aí com o meu recado e a gente já volta com o episódio aqui junto com o Dani da Borsato. Antes de continuar o nosso episódio, eu quero falar de um parceiro que acredita no empreendedorismo e no desenvolvimento da nossa região. O Sicoob Crédito Serrana, uma cooperativa financeira que tem como propósito gerar soluções sustentáveis para seus cooperados, contribuindo diretamente para o crescimento das pessoas, dos negócios e das comunidades onde atua. Diferente de um banco tradicional, no cooperativismo todos participam no desenvolvimento da instituição. Aqui, o cooperado é parte do negócio. Se você é empreendedor, produtor rural ou quer uma instituição financeira que valoriza relacionamento, transparência e desenvolvimento regional, vale a pena conhecer o Sicoob Crédito Serrana. Sicoob Crédito Serrana, mais que uma instituição financeira, uma cooperativa que cresce junto com você. Estamos de volta ao episódio de hoje. Hoje eu encontro aqui o Dani, ele que é gestor da Borsatos Congelado, também, né, trabalha ali no Ministério Público, né? Judiciário. No Judiciário, né? Essa parte da tua história eu não conhecia, fui conhecer hoje, viu? Como é legal, né? O Conversa de Dono aí, a gente vai conhecendo a história das pessoas. Nós vamos passar agora para o bloco 4, Dani, onde a gente fala sobre os desafios, principalmente na gestão da indústria, né? Porque empreender com alimentos exige muito controle, qualidade, e a indústria exige também isso aí, né? Quando você pega um produto
industrializado, ele tem que passar por um processo rigoroso de produção, né? Como que funciona esse processo dentro da Borsato? Realmente, né? A gente trabalha com alimentos, então isso exige... É prioridade dentro da produção, na verdade, né? É a qualidade e o processo de produção. Como que a gente faz? A gente mudou há 1 ano de local, né? Nessa nova roupagem que eu te falo, fez parte a mudança de local. A gente mudou de local, então a gente saiu de um local que a gente tinha antes bem familiar para um local bem industrial, vamos dizer assim. E a primeira coisa que eu me preocupei foi justamente com isso. Tanto que desde o início mesmo, desde quando tava lá só o barracão para ser feito, eu chamei e entrei em contato e mais de uma vez, várias vezes, com a vigilância sanitária. Então a vigilância sanitária me acompanhou do início do projeto ao fim. A empresa que eu contratei, que fez toda a parte de layout dentro e execução, ela lá de Joinville, eles vinham, faziam, eu chamava a vigilância, dá uma olhada, quer que faça mais o quê? Quer que faça mais o quê? No final, tava perfeito. Teve sempre desajustes sempre, mas a gente, além de ter feito o local conforme manda as regras, né? Obviamente, a parte de produção, ela envolve formação as fichas técnicas, nutricionista, engenheiro de alimentos, tem que estar sempre, não fixo lá, mas a gente tem que chamar às vezes para ir lá ver se está certo o jeito que eles estão fazendo, se o que eles estão usando de matéria-prima está certo, porque às vezes erram até na água, vamos dizer assim, se erram na água. Tive um problema no pão de queijo, só emendando aqui, pão de queijo com problema, nós dizendo, não mudamos nada, daqui a pouco fomos ver, por conta própria, colocava menos água. Vamos dizer, quase que de graça, vamos dizer assim, ele diminuía a água. E se ele aumentasse a água, eu gastava menos matéria-prima e o pão de queijo ficava melhor. Então, menos umidade no pão de queijo estava dando problema. Não era só água. Então, esse tipo de coisa você tem que estar sempre ligado, né? E a qualidade em si, no processo de produção, em termos de como fazer e os cuidados que tem que ter com higiene, etc., aí isso é diário. É diário, não adianta que não dá para desgrudar o olho. Mas isso é claro, eu tenho pessoas que cuidam disso, né? Para chegar em mim é só quando eu falo, eu te contratei para resolver. Não vem me avisar qualquer coisinha, né? A gente tem aqui, ó, nessa primeira mesa aqui, ó, onde está essa cadeira ali, tem o Gabriel. Ele está fazendo nutrição na Facvest. Ele até comentou, me passa o contato do Dani lá, tô precisando fazer um estágio agora, né? Eles estão precisando. Eu falei, cara, ele tá vindo aqui no escritório. Sim. Espera, mas aí o bicho não esperou? Não esperou, tarde. Só pude vir depois das 7 justamente por causa do judiciário. Você tem... Como que você trabalha? Até tu falou agora nessa parte do colaborador. Como que você faz essa questão da gestão da equipe? É você que controla essa parte da gestão da equipe? Diretamente. Porque a indústria deve ter ali, ainda mais vocês que devem trabalhar com faca e prensa e coisa, um dedo cortado. Acontece e já aconteceu. Já aconteceu grave, né? Já aconteceu grave. Mas, infelizmente, sempre por imprudência, né? O povo se acostuma com o que tá fazendo e vai no automático, né? Então... Só um cortando, tu falou disso, eu lembrei de um videozinho que eu vi no Instagram, agora tem um cara, não sei se tu viu esse vídeo, ele tá em uma mesa assim, ó, cortando umas coisas assim, ó, com um cutelo daquele, tchá, e a frase assim, como é que é? A experiência leva à perfeição. Cara, o cara só tinha um dedão aqui só. O resto eu já havia cortado tudo. Mais ou menos assim. Lá, hoje com as máquinas mais automatizadas, né, a parte de cortar pão, a massa só vem da masseira e a máquina que corta e joga pra esteira aí vai pra esteira e vai para as caixinhas de congelamento, né? Mas o cilindro que a gente chama lá, agora a gente tem tudo automático o cilindro. Teve uma vez que uns 3 anos atrás, um funcionário não puxou à direita a massa e ele foi empurrar com a mão, já grudou. Ficou só o osso aqui. Demorou para se recuperar, tá? E era o nosso chefe de padaria ainda. Era o nosso padaria. Então, esse cuidado eu deixo sempre... Tanto que hoje o chefe de padaria não mexe a mão mais lá dentro. O cara ajuda, mas ele fica mais na coordenação. Ele tem que ter esse cuidado, né? As máquinas que estavam pouco automatizadas, eu automatizei melhor, né? Ainda quero automatizar mais coisas, mas são tudo investimento muito alto, né? Tem umas coisas para automatizar que eu vi em outras empresas, que eu gosto de visitar e ver como é que é, né? Ou em feiras. Isso reduz tudo, reduz acidente, reduz
reduz risco de contaminação, risco de... Porque a máquina é uma coisa, sai uma lasquinha. Isso tudo quanto menos você passar por processo, o processo ser um só, menos risco você corre no final, né? Então isso, lá dentro eu faço quem cuida dessa parte da produção, que a produção é fechada num local isolado dos outros, assim, né? Claro. É o chefe de padaria, mas depois eu tenho da expedição que cuida da parte de onde saem os produtos, como tem que ser, onde que ele fica refrigerado enquanto está separando, né? Ó, a separação você faz, às vezes não, muitas vezes eu vou lá. Você separa aqui enquanto está na antessala, é refrigerado, depois você leva pro caminhão, porque às vezes eu olho nas câmeras, o produto tá separado na frente do caminhão na saída. Claro que vai descongelar um pouco, né? Entrando no caminhão e falo, não, mas por que você deixou aqui? É costume, deixa na antessala que tá do lado da antessala, entendeu? Então eu cuido disso. Essa parte de gestão eu me envolvo bastante. E para você, assim, qual que é hoje, não sei se seria esse, né? Mas qual seria o teu maior desafio dentro da indústria ali? Lá dentro mesmo? Você está falando lá dentro, ou no geral? Não, na Borsato como indústria congelados. Tá, o desafio hoje sempre são pessoas, né? Porque cada vez mais difícil tá A mão de obra. A mão de obra, e não só a gente, né? E é por causa da mão de obra que a empresa, essas empresas de congelados, de pães congelados, sempre tem um constante crescimento. Porque as padarias de mercado estão com falta de mão de obra. E aí que entra o pão congelado. Mas essa falta de mão de obra também acontece com a gente. Embora eu tenha lá funcionários de... A empresa tem 34 anos, tá? Faz 34 anos agora esse ano. Eu tenho funcionários lá de 32 anos que trabalham lá com a gente, padeiro. Então, citar o nome dele aqui, Mauri. Mauri tá há 32 anos. O chefe de padaria, que a gente chama de Tatá, mas o Nivelto tá há 26, 27 anos, sabe? Tem muita gente antiga lá. Tem de 15 anos, tem de 10, mas tem gente de 1 ano, tem gente de 6 meses, tem gente de 2 meses, entendeu? Tem assim. Eu vi, até fazendo um adendo nessa tua questão da mão de obra, eu vi esses tempos uma matéria também, estava lendo sobre isso, sobre a questão dos trabalhos manuais, né? Então, e ali na matéria trazia muita relação do chapeador, né? E do pedreiro. Cara, isso aqui são profissões, porque as novas gerações que estão vindo agora, eles não querem trabalhar de pedreiro, de chapeador e tudo mais, né? Hoje tu leva o teu carro para numa chapeação, eles trocam, né? Tira a porta e coloca uma nova, né? Eles não fazem mais de martelinho de ouro, de chapeação e tudo mais. Mesma coisa pedreiro. Por que é tão caro achar pedreiro hoje? E por que o cara abandona a tua obra no meio lá e tu tente ajoelhar e torcer para que ele volte, porque é difícil? Que as pessoas não querem mais esse tipo, né? E a tua indústria trabalha muito com isso, né? Com trabalhos manuais. Esse dia eu usei esse exemplo aí do pintor e do pintor e do pedreiro e do chapeador. Eles vão virar uns artistas, sabe? Tem gente que lá é um artista. Você quase não acha? São artistas. Fazer pão, claro, se eu quiser, não. A hora que eu puder quanto mais automatizar lá, menos gente vai ficar, tá? Isso é clássico. Mas às vezes você vai automatizando por necessidade da falta de mão de obra. Entendeu? Então, uma das coisas que eu uso quando eu vou convencer o cliente a pegar pão congelado e tal, é isso. Ó, você vai se livrar da mão de obra aqui, ó. Ou não é, até vamos retificar, não é se livrar. Você vai deixar essa mão de obra para fazer as outras coisas, que exige que seja mesmo um artista, como tá falando aqui. Você vai mandar lá essa pessoa fazer bolo, vai mandar essa pessoa fazer a confeitaria da padaria, né? E o pão, que o pão francês hoje, ele é fácil de fazer, só que ele é demorado, porque não é 10 pães que você vai fazer numa padaria do mercado, é 1.000, 2.000 pães. Então isso tira muito tempo do padeiro lá. Então o que eu falo? Eu falo, você pega o pão congelado aqui e livra esse teu padeiro e deixa esse padeiro fazer as outras coisas, entendeu? Ou, se o teu padeiro tá te incomodando, tá faltando, tá fazendo o corpo mole, você tira ele e coloca o pão congelado. Vamos ser reto aqui hoje. Hoje não tem mais... Não tá feliz, não quer ficar, infelizmente tem que tirar. Hoje, se valoriza as pessoas que estão lá, tá? Isso até emendando uma política que eu implementei lá, eu valorizo. Não tá falando valorizar de que bom que você tá aqui um presente, não. Valorizar com o salário. Hoje é pessoa que é dinheiro no bolso. Então, eu valorizo já quem entra, já não é um salário tão baixo para quem entra. E principalmente quem tá, eu tento valorizar sempre com salário e mostro isso pro funcionário. Você lembra como é que era antes, como é que era assim? Eu tô te valorizando. E... valorizar é dinheiro no bolso. Você pode fazer curso, você pode fazer jantares, você pode dar brides, você pode dar... Já dei viagem para famílias, tudo isso faz parte. Mas no final o que conta
É o cheiro no rosto. Pingado ali. É o pingado. Pra todos nós, né? Vamos dizer assim. Eu até anotei aqui a questão da escala agora, né? Querem fazer a mudança da escala, né? E, cara, isso vai repercutir para todos os empreendedores, seja pequeno, grande, né? E até, acho que foi no episódio retrasado, eu não lembro quem que era o convidado, mas a gente chegou nesse assunto também, que era referente, não sei se tu já percebeu nos supermercados, a automatização dos caixas, né? Cara, antes era todos os caixas, né? Uma pessoa operando cada caixa. Hoje tem uma pessoa que opera 4 caixas autônomos ali, né? A mesma coisa, hoje tu vai no shopping para pagar teu estacionamento. Eu não pago mais eu não pago mais é só o guichê. Sim, né? claro. Então tem mais. o processo Tem ainda. Será que tá automatizando vários. tem ainda de pagar? Eu acho que não tem, acho que Guichê. Se o cara tem um negócio no carro ali, também não... né? É. Então a automatização de várias coisas vão ocorrer, né? Esse tipo de coisa que faz é justamente isso. 5x2, né? Que é pra ser? Eu concordo. Nós estamos 5x2 lá, porque a gente... o horário que eles teriam que trabalhar sábado, a gente joga durante a semana. Aqui também, a gente trabalha de segunda a sexta, né? Mas isso aí não vai fazer o povo trabalhar o dia menos. O povo vai trabalhar no dia a mais ganhando a mais. É só isso que vai acontecer. Quem precisa da pessoa lá no sábado, no 6x1, vai pagar essa pessoa. O empresário vai ter que pagar essa pessoa para trabalhar no sábado. A pessoa não vai ter esse dia de folga. É ilusão. Ou usando como você falou. Cada vez vai ser automatizado mais para não depender das pessoas. Consequentemente, desemprego. Não, isso é uma conta que concordo com 5x2, é lindo na prática, tá? Eu também trabalho 5x2. O sábado e domingo é bom quando trabalho é traços. O cara que é empresário no sábado fica. Mas Quer ver se tu der aula à noite, né, tu vai trabalhar até domingo. Exatamente. Professor, você sabe como é que é. Então, na teoria, é lindo, mas não vai acontecer. O povo não vai deixar de trabalhar menos. Mas é óbvio que o povo agora vai viver. Não vai. O povo vai querer trabalhar mais para ganhar, entendeu? Para ganhar mais ali. Então, como diz, na teoria, a prática é outra, entendeu? Vai só onerar os empresários, fazer o povo... O povo é capaz de trabalhar mais, porque vai tentar achar bico no sábado. Quem vai ser liberado, então agora não trabalha no sábado. Vai trabalhar em outro lugar para ganhar mais, entendeu? Porque hoje tá faltando dinheiro, as coisas estão muito caras. Eu vejo que isso, e aí, longe de querer abordar a política a partir do A ou B, mas o grande problema nessa questão tá a questão de a gente ter um governo no meio. Se eu tivesse uma relação direta empresa, empregado, e assim eu acredito que seja em diversos países no mundo. Eu chego, Daniel, olha só, estou precisando contratar um cara aqui para fazer um designer aqui. Eu quero que tu trabalhe comigo aqui 3 vezes por semana, 10 horas por cada jornada, aí vou te pagar 5 mil. Topa? Beleza, vamos fazer um contrato, eu e você tá contratado, é isso que tu vai ter que fazer. E é um contrato eu e você, né? E eu posso te contratar para fazer 5x2, 6x1. É um contrato dos dois lados, né? Unilateral, mas entre A e B. Quando coloca um governo aqui no meio, apesar da gente ter uma falta ilusão de que o empregado tem vantagem. Eu trabalhei de CLT muitos anos, né? Então, mas é uma falsa ilusão. Eu até conversava esses tempos atrás com o Henrique aqui, assim, Henrique, cara, se eu fosse eu fazer um contrato direto contigo, o teu salário seria quase 4 mil reais. Como a gente tem um governo aqui no meio e ele me cobra um monte de taxas, impostos, fica contigo aí 2 mil e o resto vai tudo pro governo. Sim. Fora que dos 2 mil que ele recebe, ainda ele paga um monte de imposto ainda, né? Não sobra quase nada né? Então, eu acho que o grande problema, né, independente da escala, cara, é esse governo que nós temos no meio, independente de partidos também. E vamos pular desse assunto esse? É o que dizia, o governo, tanto A ou B também, não interessa. Ele faz isso e acaba sempre colocando o empresário como um vilão, assim, né? É somente, né? Não, parece que o empresário não quer pagar. Assim, não é que eu não quero pagar, é que tu entende que já tem um custo por trás, né? Que o empregado não chega na mão dele, né? Até não falei, um dos maiores desafios hoje do empresário, do empreendedorismo, é o imposto. Tá cada vez pior. Sim. Cada vez pior. É preocupante, tá? Tem que olhar com delicadeza nesse assunto, porque eu tô vendo no dia a dia lá. Não, e a cada vez um imposto novo criado. Sim. Agora criaram os impostos em cima dos eletrônicos. Sim. Né? Para quem trabalha no nosso ramo do marketing, agora tem uma tributação nova. Então, assim, eu, agência, já pago
de 14% a 17% de imposto sobre o serviço que eu vendo, né? Então, o meu cliente já está sendo, né, taxado, vamos dizer, em cima do serviço. E quando a gente faz o serviço dentro de um anúncio, antes tinha uma taxa que era de 2%, o próprio Meta e o Google absorviam isso. A partir desse ano agora passou para 12%. Então o Meta e o Google falaram, não, 12% a gente não aguenta mais. E já está repassando agora. Então o governo, além de ganhar em cima do nosso serviço, ele ganha em cima de umas 12% limpo, assim, ó, sem nada, né? 12% é dele, assim, ó. Tipo, se a empresa quer divulgar a sua marca nas redes sociais, no Google, onde for, 12% desse investimento vai e ele é escalado. Ele começa esse ano em 12%, a partir do ano que vem é 15%, ele vai para chegar até 20%. Eu te falo, preocupante. Não Só parados. Não à toa, mas nós estamos longe, não à toa a demandada para o Paraguai, né? 3 amigos com empresa meu, 3 amigos já estão no Paraguai, tá? E se nós morássemos, se Lages fosse Chapecó, por exemplo, mesmo assim não descarto. Olha, é mais barato para mim produzi-la no Paraguai e só estocar aqui em Lages, tá? Você vai ver, cada vez mais, porque tá preocupante. Empresas daqui a pouco vão fechar, porque não, eu só trabalho para pagar imposto. Não, eu vendo e mais pago tudo imposto, então o que vale a pena de repente? Então tem que cuidar com isso aí, tá perigoso, tá perigoso. Mas difícil, né? Dani, vamos passar pro bloco aqui, que é o ping-pong de dono, tá? Eu vou te fazer 5 perguntas rápidas aqui e tu me responde com o que vir na tua ideia aí, pode ser? Tá. Um hábito que todo empreendedor deveria ter. Aprendizado constante. Tem que ter, obrigado. Um erro que te ensinou muito. Um erro que me ensinou muito é, de repente, no meio do negócio, nem na vida podemos ser assim, mas no meio do negócio você confiar num outro, achando que essa pessoa é igual a você, e não são. Não são, não adianta. Um livro, filme ou um conteúdo que marcou sua trajetória. Não, com certeza, eu me inspiro, acho que é o Ayrton Senna, não tem como não ser, né? O cara já nunca deixou de aprendizado, como eu falo de aprendizado, o cara já era bom, já tinha ganhado, já estava no auge, sempre queria aprender e sempre buscava um novo desafio, um novo aprendizado. É mais ou menos como tem que ser um empresário. Um conselho para quem está começando. Primeiro, não se aventure em algo que você não conheça, tá? Ou, se você vai empreenda em algo que você já conheça, ou primeiro procure conhecer, procure ir atrás das informações, conheça o que você vai fazer, para depois abrir o negócio, vamos dizer assim, né? Porque o que acontece é muitos que abrem qualquer coisa, né? A gente sabe o que vai acontecer. Já é difícil você empreender em algo que você conheça. Então, se você não conhece, ou você vai por impulso, ou por empolgação, ou porque um amigo pediu, vamos abrir não sei o quê, vamos abrir junto não sei o quê. Calma, já começa errado você entrar em algo que não conhece. E para você, empreender está em constante movimento. Você não pode parar, não pode cochilar, não pode achar que tá bom, principalmente achar que tá bom e que sabe tudo. Você não pode achar que tá bom, nem que sabe tudo e esperar as coisas acontecerem. Você tem que estar atrás das coisas, tem que estar sempre buscando aprendizado, tem que estar sempre querendo conhecer o mercado e aprender com quem sabe mais que a gente, principalmente. Bacana. Vamos lá então para o último bloco agora, onde eu quero que você passe aqui. O que você acredita que diferencia um negócio que cresce de um que fecha? A gente até comentou agora, né? Qual que é o diferencial? Aquele cara que cresce, tem constante crescimento, e aquele cara que às vezes nem sempre consegue dar certo? O que não dá certo, tem que ver o começo dele, como eu te falei. Se ele já começou errado com algo que não conhece, vai dar. Nós aqui na família já tivemos vários. A gente já teve 4, 5 padarias. A gente teve 4 padaria aberta de porta, que a gente fala, aberta de porta, aberta assim, num negócio que a gente conhece, e a gente foi fechando todas. Porque exige atendimento, exige porta aberta, padaria, porta aberta. Padaria que eu digo, abriu das 6 da manhã, 9 horas da noite, não adianta. Então, a gente acabou fechando, claro, a gente foi indo pro lado mais industrial. Mas, às vezes você vai por um lado que você não tem tanto conhecimento, e principalmente se for no início, como você perguntou aí, quem tá começando agora, né? É um grande conselho. O que diferencia já é lá no início. Para você se manter, né, uma diferença entre um negócio que se mantém e um negócio que fecha, é sair do normal. Aquilo que a gente falou lá no início da nossa conversa aqui. Preço, qualidade, qual é que é o PQP? Ele mesmo? Preço, qualidade E produto? não adianta mais você focar só nisso. Então,
Você tem que ter sempre algo diferente, um produto diferente, um atendimento diferente, algo que realmente chame a atenção dos outros, porque o mercado está saturado em tudo. Tudo, existe tudo que você for fazer hoje já existe. Eu acho que não vai surgir alguma coisa isso aqui não existia. Às vezes surge, que legal isso aqui, bem diferente, mas em algo que existe, tá? Que aquela pessoa incrementou. E cada vez mais hoje, para se manter um negócio que dá certo, os seus donos, seus gestores, seus CEOs, sei lá, botar, cara, exemplo, essa semana ali o CEO do McDonald's e do... eu fiz a eu vi com vocês, eu já tinha visto antes, os caras botaram a cara. Isso, a gente vê dono botando a cara aí, o cara da Van, o cara do outras empresas que você tem que botar a cara, ó, não dá mais pro cara ficar escondidinho lá, achando que esse resolve, esse é meu contratado, esse não quer. Você tem que botar a cara ali, cara, porque as pessoas gostam de conhecer quem é o dono, quem é que tem a gestão, né? E que ele escondendo, né? O dono é aquele lá, aquele lá não dá, não sei o quê. Como também o contrário, não sabia que lá era o dono, que legal. Que lá que faz isso, pô, então agora eu gosto mais. Então essa é a diferença de um negócio que pode ser que não dê certo, com um negócio que dá certo. Tem que sempre estar inovando. Vou aproveitar aqui, nós estamos inovando com uma coisa que aconteceu essa semana ali, que a gente vai fazer o bolinho do petit gâteau congelado. Tá? Fizemos essa semana, nós fizemos um teste maravilhoso, eu dei pra casa. Nossa, a hora que eu comi, eu falei, puta merda, né? Então, o que eu tô fazendo agora? Eu tô indo atrás da embalagem, do layout dela, pra ficar um negócio bonito, é um negócio top mesmo, que a gente vai lançar. Ninguém me pediu, ninguém disse eu preciso. Eu fui vendo em restaurantes, mas esse bolinho, em lugares que vende congelado, no sorveteria ou nos mercados que eles vendem sorvete, eu pensei, se tivesse o petit gâteau aqui do lado, congeladinho, embalagem com 4, com 2, com 3, eu não decidi ainda. Mas eu vou fazer. Mas vai vender, não vai vender? Sei, mas eu vou ter, entendeu? Eu não vou ter que mudar o meu processo para fazer aquilo ali. Mas então você tem que inventar coisas. Mesmo você mas o que você quer? Pão? Não, de repente eu sempre vou para algo diferente. Diferente da Bijagica que me pediram. Eu fiz esse sucesso, rosca de lado me pediram, a gente fez esse sucesso, torta a gente fez esse sucesso, tem coisas que pedem, mas tem coisas que você tem que estar antenado no mercado e ir no nicho que de repente você não tá. Mas você pode estar. Só que para isso exige movimento, né? Exige conhecimento, existe aprendizado, existe conversa e existe busca por exemplos que dão certo também, né? Principalmente. Bacana, Daninho. Pessoal, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. É um episódio bem bacana. Se você chegou aqui, não esquece já de seguir o nosso canal, compartilhar também esse episódio aí para pessoas que possam se inspirar na história do Dani aqui, na história da Borsato Congelados. Dani, você tem um minutinho aí, considerações finais para você. Aquelas considerações famosas? Não, beijo para Xuxa, para meu pai, para mim e para você. Não, obrigado pelo convite, então, primeiro, né, Juliano? Muito legal mesmo. Eu sempre quis participar de um podcast assim, né? E tava até nervoso no que responder, você até me mandou antes uma prévia ali, mas chega na hora no início, principalmente você não se acha direito, mas quero dizer, né, porque como o foco aqui é o empresário e o empreendedor, quero dizer que tenham força, não desisto, se tem vontade, vá atrás. Te contei o exemplo do meu amigo aqui, carreira sólida na Bradesco, que foi atrás do empreendedorismo dele, do empreender que ele queria, só que tem que ter muito cuidado hoje, né? Tem muita gente no meio, tem governo, tem falta de conhecimento, tem ilusões que você acha que vai dar certo, que não vai dar certo, e não vai ter nunca vida fácil, né? Nós, com uma empresa de 34 anos, não temos vida fácil, e imagina para quem está começando agora. Às vezes, ou senão, às vezes parece fácil iniciar, mas manter hoje em dia está bem difícil também. Então, quem pensa em empreender ou que está no ramo aí, sabe bem do que eu estou falando, movimento. Temos que se movimentar, temos que estar ligado, temos que estar acordado, porque senão as coisas passam e a gente nem nota. É aprendizado constante e melhorias no dia a dia e procurar sempre ter algo diferente para mostrar para os clientes. Valeu, Dani. Pessoal, fiquem com a nossa vinheta e nos encontramos na próxima quinta-feira, às 8 horas, aqui no YouTube. E acompanha também os cortes no nosso Instagram. Valeu, até o próximo!